Então, essa é uma palestra que eu tenho, e eu tenho feito aí, inclusive, para algumas grandes empresas. É um formato um pouquinho menor, mas acho que vai dar para entender um pouquinho bem o que é o tal do Open Everything. E eu vou contar também esse histórico, né, de onde saiu esse Open Everything. Para contar um pouquinho de mim, vou passar aqui rapidamente, né? Já participei aí na construção de algumas grandes empresas, na construção da área de inovação de grandes empresas, principalmente no mercado financeiro, e até por isso que eu também tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban, e é esse conhecimento do Open Banking, do Pix, o que for, né, já de anos atrás que eu obtive trabalhando muito próximo do Banco Central. Hoje eu também, né, a Yara comentou aqui da BFintex, então eu também faço a curadoria dos eventos lá da BFintex, tanto de tecnologia como de inovação. Trabalho, né, até por isso também muito fortemente com as fintechs, startups em geral, sou investidor de startup, sou advisor também de algumas startups e principalmente eu mentoro bastante, e ano passado eu tive a felicidade de ser indicado uns 10 melhores mentores de acordo com o Startup Awards. Escrevo aí, né? Tenho algumas publicações em uns grandes portais, como Você SA, Época Negócio, Você RH. A Yara comentou de algumas trilhas que eu ajudei a criar. E aí, só lembrando também, né? A gente já teve já uma só sobre fintechs. Na época a gente criou também o de Smart Cities, teve de inovação. Big Data, foi lá no começo, a gente criou também, isso já, né, 10 anos atrás. Acho que o pessoal nem tinha nascido aqui. E um pouquinho aí da parte também acadêmica, então eu dou aula aí em algumas instituições, principalmente para turmas de MBA. Tá? Então um pouquinho aí do meu histórico, tem então, algumas publicações também de alguns portais e revistas que eu tenho escrito aí algumas coisas. Aqui também alguns clientes, mas o que eu queria chegar acho que era aqui, né? Acho que principalmente essa daqui. Da onde que surgiu essa palestra? Surgiu de um artigo que eu escrevi, né, e foi muito uma conversa e também uma aula que eu tive com o Ricardo Amorim, e de lá ele provocou muito dessa questão no Open Everything. Eu escrevi esse artigo que está dentro da GoNew, e nisso surgiu a palestra do Open Everything. Então foi a partir do histórico que eu tive, do conhecimento lá dentro do comitê executivo da Febraban, e trazendo agora dessa questão do Open Everything. Tem um outro lado que eu também quero trazer aqui para vocês, né? Acho que é legal também, até para conhecer um pouquinho. A gente se conhecer, eu gosto muito, eu tenho falado muito aí no mercado que assim, a inovação não é só tecnologia, né? A tecnologia é o meio. Então, o que eu tenho falado é muito da inovação humanizada, a inovação que vem das pessoas. E se vem das pessoas, coloca aí no chat também quem são vocês, além do profissional, porque provavelmente vocês colocaram no LinkedIn, colocaram aí o que vocês conhecem, mas o que tem aí além da pessoa? O Ale aqui, por exemplo, eu adoro, tá? Eu adoro filmes e seriados. Ano passado, um número aqui curioso, né? Eu assisti 128 filmes e 54 temporadas de seriados. E 54 temporadas será porque se eu colocar seriados, às vezes tem mais de uma temporada, né? Se a gente faz aquela maratona, então eu coloco como 54 temporadas de seriados. Então, uma curiosidade, queria que vocês colocassem aí também, né? Uma curiosidade sua que pouca gente sabe que não está no LinkedIn. Eu coloquei aqui para vocês essa minha paixão, essa minha outra paixão, além de inovação, ter essa paixão também de filmes e seriados. E até por isso, então, essa palestra, né, que veio lá daquele artigo e que também eu trabalhei muito na época da CIP da Febraban, eu estou trazendo essa palestra também com esse olhar de inovação, trazendo a questão do Open Banking e também trazendo um outro lado, que é a parte de cinema, para ficar um pouquinho mais fã aqui a nossa palestra, tá? Então vamos lá, inovação, né, para a gente começar. Inovação, como eu disse para vocês, não pode iniciar pensando que a inovação é com tecnologia. A gente adora tecnologia, a gente está num evento que a gente fala bastante de tecnologia, tem vários aí alguns filmes, né, e seriados aí na tela para vocês, mas não é isso que eu quero falar. Né? Eu quero falar muito mais do lado de pessoas. E falar também do lado de mercado. O que quer dizer com isso? Né? Quem aqui já se viu nessa imagem aqui, pensando em algum plano, mas na realidade, a realidade foi dessa outra forma. A gente chega nesse momento de coisas que acontecem no meio do caminho que a gente não prevê. Isso também, se a gente for falar em negócios, acontece isso, né? 2019 aconteceu da gente ter um ano normal, né? Vamos dizer aqui aquela questão do normal, mas 2020 chegou e a gente falou, poxa, vamos fazer o mesmo planejamento estratégico assim como 2019? 2020 vai ser igual a 2019. E veio a pandemia, que todo mundo sabe, mudou completamente.
né? TDC é um grande exemplo, né? Todo ano indo lá para o TDC, poxa, agora a gente tem que ir para o online. A gente tem que se adaptar muito rápido. A nossa carreira também. A nossa carreira, a gente pensa desse lado linear, de, poxa, eu vou fazer uma faculdade, vou passar num vestibular, vou começar lá com estagiário, vou crescendo aí aos poucos, sendo júnior, pleno, sênior, como a gente pensa. Mas na realidade acontece outra coisa, né? O mundo muda muito rápido, as coisas mudam. Eu vou contar até uma outra curiosidade aqui. O Ale está falando aqui de inovação, está falando de Open Bank, trabalhou muito tempo no mercado financeiro, trabalha no mercado financeiro, mas a minha primeira formação, minha primeira graduação foi em turismo. Quer dizer, nada a ver com o que eu faço hoje. Acontece mesmo e é normal que aconteça porque as coisas mudam muito rápido. Vamos pegar mais um exemplo aqui. O LinkedIn, por exemplo, ele tem essa cara aqui, mas esse espaço debaixo do nome, ele era poucos caracteres que a gente colocava. Por quê? Porque na época a gente colocava o quê? Gerente de inovação, coordenador de RH, analista comercial, colocava só o cargo. Hoje a gente é muito mais do que só o cargo. Aqui está um exemplo real também, né? Estratégia e gestão de inovação corporativa é o que eu atuo bastante hoje, sou professor no MBA, palestrante, embaixador de Singularity e mentor advisor de startup. Quer dizer, a gente é muito mais do que apenas um cargo e o LinkedIn também se adaptou muito rápido, né? O que era poucos caracteres começou a aumentar porque as pessoas realmente queriam colocar mais coisas que isso. E no mercado financeiro, se a gente for olhar as fintechs, é exatamente isso que aconteceu. Olhem a quantidade, o número de fintechs que atuavam, que operavam aqui no Brasil em 2015. A gente está falando aí mais ou menos entre 50, 60 fintechs que atuavam no Brasil. E aí, o próximo mapeamento, houve essa evolução, mas um dos mapeamentos de 2020, a gente já está falando de 689 fintechs. Olhem a evolução do mercado, isso qualquer mercado, tá? Eu estou falando aqui de fintech, porque a gente vai falar um pouquinho mais de Open Bank. Essa é uma das fontes, né, do Radar Fintech. Mas se a gente for pegar uma outra fonte também, olhando aí números, diz que existem 1.158 startups focadas no mercado financeiro. É um outro número, uma outra fonte, mas a ideia aqui é muito mais mostrar esse boom de fintechs no mercado. E se a gente for olhar também, né, os unicórnios que existem aí no mundo, né, em 2021, né, a fonte aqui de 2021, mostra aí só de fintechs a gente está falando de 162 fintechs no mundo. Que dentro dos mercados, né, fazendo essa comparação, é o que mais tem unicórnios aí no mundo. Com esse crescimento, né, das fintechs, a gente está falando também que os bancos tradicionais ou instituições financeiras estão perdendo relevância. E aqui mostra exatamente isso, né? O que era dominado pelos grandes bancos, agora as fintechs estão entrando nesse mercado. O market share vai aumentando para as fintechs. Isso no Brasil também. Se a gente for olhar, né, quem dominava tinha mais de 80%, 90% do market share aqui no Brasil, os 5 maiores bancos. E agora a gente está entrando nesse momento de fintechs, pegando uma grande parcela aí desse market share. Uma delas que muita gente conhece, né, a Nubank, inclusive um dos unicórnios, alguns já não consideram mais o unicórnio exatamente porque abriu o IPO, mas mostra aí o quanto que realmente ele é grande e está sim entrando dentro desse mercado. Agora, se a gente for olhar por que isso está acontecendo, a gente pode pegar um outro lado. Eu peguei aqui uma imagem de um site de um banco. A gente está falando do quê? Que o banco, sim, né, tem vários produtos lá dentro. Eu vou até pegar aqui, ó, a gente está olhando aqui. O banco tem o quê? Banco, cartão, empréstimo, crédito, investimento. Tem um monte de coisa lá dentro. E era como a gente vivia antigamente. A gente tinha o quê? Tinha um banco, era onde a gente tinha a conta, e se a gente quisesse qualquer um dos produtos bancários, a gente tinha que utilizar o produto dentro daquele banco, especificamente daquele banco. Começou a acontecer o quê? As fintechs. E as fintechs especializadas em um nicho ali específico. Então a gente está olhando aí o mesmo site, do mesmo banco, e vocês veem aí quantas fintechs atuam mais especificamente em um produto. Eles querem ser especialistas para entregar o quê? A melhor experiência para o cliente, para que seja, né, algo relevante para o cliente. Então, o banco que tinha um monte de produto já não faz mais sentido a gente olhar de maneira geral. Ou seja, a gente está nesse momento, né, o que a gente chama, sai do bundling,
que é aquela questão de estar tudo dentro do banco, o unbundling, que o cliente no centro, mas aí vai a grande dica, né? Será que realmente a nossa experiência é boa? Agora a gente está no centro, mas se for uma experiência de tirar um dinheiro de um banco, ir para uma fintech, para conseguir um empréstimo, para conseguir fazer uma transferência internacional, a gente ainda tem algumas barreiras aqui no meio. Ainda não é tão boa. Então a gente tem que pensar no rebundling, que é exatamente para que isso comece a acontecer dentro do mercado, para que as pessoas tenham cada vez menos barreiras e aí essa experiência seja mais natural para todos. E aí acho que está aí a grande dica, porque que a gente está falando de Open Banking, né? Foi muito falado dentro da nossa trilha aqui de Open Banking, muita questão da API. E a API exatamente para que a gente dê essa experiência para o usuário. E só lembrando que se a gente fala dessa experiência, né, que tenha cada vez menos barreiras, que a gente consiga dar uma experiência realmente bacana para ele, quer dizer, quem são essas pessoas que podem dar, quem são essas pessoas não, quem são as empresas que podem dar essa experiência que seja cada vez menos sem barreiras, sem atrito? A gente está falando, por exemplo, de uma Amazon. Né? A Amazon ele já tem um monte de produto financeiro lá dentro da própria plataforma. Ele está olhando de uma maneira genérica, mas que eles conseguem trabalhar isso dentro do mercado financeiro, seja com cartão, seja com pagamento, seja com proteção, com seguros, tem tudo isso, empréstimo, tem tudo isso dentro da Amazon. Isso realmente é o rebundling que a gente tem que pensar, e aí qualquer empresa não só do mercado financeiro, mas qualquer empresa, né? Isso pode ser feito sim. Foi comentado, né, numa das trilhas, essa questão do Bank as a Service. Uma empresa do varejo pode entrar nesse mercado também para dar essa experiência para o usuário. E aí a gente está falando não só da Amazon, né? Grandes empresas estão pensando nisso e entrando nesse mercado financeiro. Seja a Apple, seja o Google, seja na China, grandes empresas, tudo isso está acontecendo mesmo. Então, quer dizer, essas empresas mais novas que já nascem digitais já estão pensando de outra maneira. Empresas tradicionais talvez sim estejam ficando para trás. E o McKinsey fala, né, em 1955, a expectativa de vida de uma empresa é de 60 anos. Agora a gente está falando que a expectativa de vida de uma empresa é inferior a 15 anos. A gente precisa realmente olhar a concorrência, precisa olhar o que esse pessoal está fazendo e ver essas oportunidades. Talvez sim, uma oportunidade é trabalhar com o Open Banking. E como você, né, o pessoal que está na trilha do Open Banking viu, né, o Open Banking não é só para o mercado financeiro, sim, dá para trabalhar em outros mercados também. E a experiência, se a gente for comparar entre uma empresa tradicional e uma empresa que já nasce digital, olha que interessante. A gente está falando que uma aprovação de empréstimo para pequena empresa, de uma empresa como Bank of America, é de 20 dias. Enquanto no Ant Financial, lá na China, demora 2 segundos. Olha a diferença dessa experiência do cliente. Será que uma pessoa, e a gente está falando tantas gerações, né, utilizando o mesmo produto, o mesmo serviço, será que ele esperaria 20 dias? Ou ele iria para 2 segundos? Isso realmente a gente tem que começar a repensar, e o mercado financeiro realmente precisa mudar, e aí essa entrada de novas fintechs vão ajudar muito. E o Salim Ismail, lá da Singularity, ele fala exatamente isso, né? Se você não está rompendo com seus padrões de negócio ou setor, outra pessoa está. Não deixa acontecer. Olhem essas tendências. Olhem, por exemplo, o Open Banking. Que, como eu falei para vocês, olhem o Open Everything. Veio ali do meu artigo que eu escrevi, que sim, dá para a gente pensar no Open Banking, dá para pensar no Open Finance, Open Insurance, mas dá para pensar em outras coisas como Open Health, o Open Agro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se a gente for pensar em um exemplo real, que é o Open Health, o Open Health, como que ele nasceu, como que ele é, né? Como que é o Open Health? Imagina o seguinte, se a gente for olhar o mercado de saúde, ele tem basicamente esses players aqui. Se ele tem esses players, quem que trabalha aqui dentro são esses players, seja indústria, farmácia, laboratório, clínicas, o que for. E a gente também tem paciente médico, que a gente sempre tem que trazer valor, gerar valor para o cliente e para o paciente também. Agora, pensem muito bem, e aí pensem o que eu falei agora há pouco. Eu falei agora há pouco sobre Big Techs. Quem que é um concorrente que não está aqui?
O concorrente que não está aqui, que não foi mapeado, é exatamente esse cara aqui, ó. Se vocês estão vendo aqui, ó. É um relógio que eu estou utilizando da Apple. Por quê? Porque ele é um cara que pega dados real time. É um cara que pega meus batimentos cardíacos, sabe se eu estou dormindo bem. Essa noite eu dormi super mal e apareceu realmente que eu dormi muito mal. Ele sabe se de repente isso acontece, já, né, casos reais de uma pessoa cair e chamar a emergência automaticamente. É a questão também de o batimento cardíaco está com alguma coisa, ó, fica atento, melhor você ir procurar um cardíaco. Ou seja, o que a Apple tem ali nas mãos? Dados. E isso que, no final, é o que a gente pode pensar do Open Health. Né? Os dados são importantes aqui. E como foi falado, vou ficar repetindo aqui, porque eu gosto de pegar sempre alguns ganchos, né? Mas o que já foi falado aqui dentro da trilha de Open Banking? No final é a API, a gente consegue trabalhar ali com os dados. Precisa ter inteligência, como o Sérgio Gama falou ali, né? Inteligência artificial, de repente, para pegar a quantidade de dados enormes, Big Data. E quem sabe fazer muito bem isso, talvez a Apple. Ou talvez vai sair daqui, alguém vai estar pensando, vai sair aqui uma nova startup, uma nova fintech. Por que não isso? Vamos pegar mais um exemplo, só para entrar mais a fundo, e aí a gente está falando de outros mercados, que eu nem falei ainda, porque eu falei de Open Health, eu falei Open Agro. Pensa que isso pode acontecer, hein? A gente está falando de Open Energy, o mercado de energia também. E se tivesse uma coisa aqui que talvez vocês tenham aqui, de alguma forma vocês têm aqui na sua casa? A gente está falando, por exemplo, de Netflix. Como que é a experiência da Netflix hoje? A gente assiste os filmes, né? Tem uma infinidade de filmes lá dentro da Netflix. E aí, cada vez que a gente assistir mais filmes, ele vai começar a sugerir filmes para vocês, mas de acordo com o seu perfil. Se for pensar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu adoro documentários, eu adoro filmes de terror. Cada vez que eu for ver mais filmes, ele vai começar a aparecer aqui. Realmente, filmes de terror, documentários, é isso que vai aparecer para mim. Agora, se eu for ou comprar na realidade um Disney Plus, um Amazon Prime, o que vai acontecer aqui para mim? Eu vou ter que entrar na plataforma do Disney Plus, só que eu vou começar do zero o meu perfil, né? Aí eu vou ter que assistir alguns filmes, aí a Disney vai começar a entender qual que é o meu perfil, vou ter que começar a assistir alguns filmes, para a Amazon Prime começar a entender meu perfil. E aí depois disso que ele vai começar a sugerir, ele vai dar mais a minha cara e vai ser cada vez mais assertivo. E aí que vai a minha provocação aqui. E se a gente tivesse o Open Streaming? Então, em vez de... E aí o Sérgio Gama, inclusive, falou hoje, né? Os dados são de quem? São nossos. Então, se eu tivesse o Open Streaming, eu pegaria os meus dados da Netflix, quando eu comprasse o Disney Plus, eu levaria meus dados e eu daria ali para o Disney Plus. E aí, não preciso ficar vendo do zero os filmes. Ele já tem o meu perfil, ele já vai sugerir para mim o meu perfil de acordo com o que eu assisti no Netflix. Se eu quiser comprar o Amazon Prime, é a mesma coisa. Eu vou pegar os meus dados, os dados são meus. E eu ofereço ali para o Amazon Prime para ele ser mais assertivo e conseguir oferecer os melhores filmes sem precisar começar do zero. Olha o benefício para as pessoas. Ou seja, no final são tudo dados, né? Mas dados, como eu falei para vocês, a gente está falando de ter uma inteligência e que seja centrado no cliente. Ou até mais do que isso, eu gosto de falar muito isso, né? Não é centrado no cliente, é centrado do cliente. Que a gente tem que realmente ofertar e dar essa experiência para o cliente, então centrado do cliente. Como modelo de negócios, né? E aí que, de novo, é a provocação que eu quero fazer aqui para vocês, do Open Banking ou do Open Everything, no Open Streaming, vamos pensar, por que não a Disney começa a pegar esses dados da Disney Plus e oferecer para quem for visitar lá no parque da Disney? A gente está falando, inclusive, digital e físico. A gente está falando que uma pessoa que, de repente, eu adoro e eu estou vendo um monte de desenho lá no Disney Plus e ele percebeu que o meu personagem favorito é a Moana. O
que ele vai oferecer quando eu chegar lá na Disney? Uma experiência mais formatada com a Moana. Por que não começar a utilizar esses dados? Né? Então, no final, vejo que a experiência tem que ser bacana para o cliente, né? Para quem está lá na ponta. Ou seja, a tecnologia é um meio, como a gente falou aqui para vocês, que o que já apareceu de estudos, né? O que é mais valorizado hoje pelo banco digital? Sim, a questão da segurança, que aí tem quase 30%, mas principalmente experiência do usuário. É isso que a gente olha. E com tantos dados que a gente tem, o Open Banking está oferecendo isso, por que não começar a pensar dessa outra forma? De oferecer isso de um lado, né, do físico para o digital, ou até, e aí que eu faço essa provocação aqui, né, a nova provocação, que é, por que não juntar os dados, já que tudo é dado? Por que não pega um dado que já está acontecendo de Open Banking e pega dado que está lá no Open Agro? E a gente está oferecendo, de repente, uma experiência mais bacana para cliente que é do agro. Por que não pega os dados de Open Energy, junta com o Open Banking, e de repente a gente está oferecendo a melhor forma para o cliente final para ele consumir energia para as pessoas, e de repente, se ele não consegue consumir, já dá um crédito para a pessoa. Junta essas informações, juntam esse Open Everything, mas que seja principalmente de uma coisa customizada, de algo que realmente faça sentido para o usuário. Stranger Things lá da Netflix, não sei se vocês sabem, mas assim, ele tem um monte de card lá, mas cada card ele é específico para um usuário. Então, como vocês já agora me conhecem, eu adoro filme de terror, provavelmente o card que a Netflix vai disponibilizar para mim, qual que é? Provavelmente essa aqui da parte de baixo da esquerda. Mostra a Eleven com sangue escorrendo. É o perfil de uma pessoa que gosta de um filme de terror. Agora, se tem uma pessoa que gosta, é mais saudosista, né? Viu muito filme saudosista dos anos 80, ele vai trazer o quê? Essa da direita aqui, são as crianças vestidas de caça-fantasmas. É isso que ele vai oferecer para a pessoa. Se for um perfil mais neutra, talvez seja esse primeiro aqui da esquerda, que mostra o quê? Um Stranger Things, mas uma coisa mais neutra. Tenham esses dados, criem essa inteligência e dê uma experiência para o cliente. E se a gente for olhar, né, novamente aqui, a gente tem que pensar que, assim, com o Open Everything, a concorrência vai começar a ficar maior também. A gente vai pegar dados de outros mercados, juntar para dar essa experiência. Mas, de novo, de acordo com o Jack Ma, que ele falou, olha, esqueça os concorrentes, foque nos clientes, dê essa experiência. Pensa, né? E aí, você que trabalha em uma grande empresa, por exemplo, vejam ali, né? O que ele fala ali? Ó, nós não somos um e-commerce, somos uma empresa de dados. É exatamente isso, no final é dados. Mais do que um negócio ali, são dados, experiência do cliente. E ele fala exatamente dessa questão de ter um ecossistema. E tendo esse ecossistema, fica mais fácil oferecer. Por isso que empresas têm comprado empresas que às vezes nem é do mercado. Né? Então, assim, compra uma empresa de saúde, compra uma empresa de tecnologia, compra uma empresa do mercado financeiro, é exatamente por isso, ele quer dar uma experiência mais bacana. Na China tem acontecido isso, né? Estão sendo criados essa questão de ecossistema, pensando na experiência, pensando nessa plataforma. E não é só na China, né? Na Amazon, como eu já dei esse exemplo aqui para vocês, acontece isso. Olha quanta coisa que a Amazon tem comprado, tem criado, tem trazido aí para o mercado. E trabalhando, vejam, ó, olha os concorrentes, né? Os concorrentes parece que não é um concorrente direto da Amazon, mas é sim um concorrente da Amazon, cada vez mais entrando nesse mercado. De novo, se a gente for olhar a questão do mercado financeiro, a Amazon está trabalhando em vários pontos aí do ecossistema financeiro. E quem faz isso muito bem, ou está fazendo isso muito bem, aqui no Brasil é a Magalu. Né? De novo, trabalhando não só com a questão do varejo, mas vejam, ó, logística, serviços, financeiro. Porque quem é a melhor pessoa para dar uma experiência bacana para o cliente? É o banco ou é quem lida direto ali na hora da venda de algum produto? É a Magalu. E ele pensa exatamente para que tenha cada vez menos atrito. E isso, de novo, com dados. Open Banking,
Open Finance sim faz muito sentido para o mercado financeiro, mas vale para qualquer outro mercado, porque a gente quer dar uma experiência bacana para ele. E se a gente for olhar, né, o que realmente, né, para quem eles confiariam, vejo que tem a questão do banco também. O banco está sendo muito exigido, porque muitos bancos, as pessoas ainda têm essa questão, né? Deixa a confiança minha é no banco ainda. Algumas pessoas, gerações mais novas, não tem nenhum problema. Vou para outra porque eu quero a experiência. Então tem os dois lados. Dá para se trabalhar com os dois lados. Tem mercado sim para os bancos estabelecidos, como tem espaço para novos players e fintechs também. E aí, só para a gente ir já nos finalmente, né? Para a gente já começar a fechar aqui, essa experiência tem que ser para todos. Que seja no formato mais ainda de teste, como é feito ali no Fome de Poder, em vez de fazer esses testes na cozinha, vamos fazer dentro de uma quadra de tênis. E aí não precisa, né, pensar essa questão de que eu preciso utilizar o mesmo local e se eu errar dar algum problema. Não, deixa eu fazer num outro local. Trazer a inovação, e a inovação de novo, que a tecnologia seja só um meio. A gente pode pensar, quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão aí, coloca aí no chat, mas qual que é a primeira coisa quando for comprar um carrinho de bebê? É testar o carrinho de bebê. Por que não ter os vários pisos dentro da loja? E aí eu brinco, né? No Brasil, acho que o único piso que não tem aqui teria que ter um de buraco também, né? Porque é um bom teste para fazer. Outros dois exemplos aqui que eu gosto de trazer, né? A gente está falando que, assim, por que não vender as bananas, né? Mas aí de acordo com a maturidade, se é maduro ou não. Pô, Ale, mas aqui você está falando que o custo vai ser maior e a gente vai repassar esse custo pro usuário. Mas tudo bem. Por quê? Porque o cliente vai comprar. Quem aqui já viu, né, no supermercado ou em um hortifruti sendo vendida frutas cortadas? É mais caro, mas pessoas compram, mas compram porque gera valor para ele, porque ele não compra só pela fruta, ele compra porque ele vai ganhar tempo, que ele não vai precisar ficar cortando ali. Então sim, dá para trazer a inovação sem precisar de tecnologia. A gente está falando de uma loja em que quantas vezes a gente já foi numa loja que a gente ficou do lado de fora porque não queria nenhum vendedor ali do seu lado? Porque não cria, né? Ó, dois tipos de sacolas. Uma que eu quero sim alguém do meu lado, outra não, eu sei o que eu vou comprar. Eu não preciso, né, de tecnologia. Essa criatividade a gente traz valor também. Mas por isso que, né, a gente pensa muito. Falha rápido, fale barato, fale com frequência. Quanto mais testar, mais assertivo você vai ser lá na frente. É a inovação e nada melhor do que trazer e testar com esses dados. Claro que tomem cuidado, né? LGPD, a questão do consentimento do usuário, mas por que não cruzar essas informações para que dê a melhor experiência para ele? E dá para testar bastante coisa. E lembrar que, por exemplo, né? Falando de novo da Amazon, foi lançado o Amazon Fire anos atrás. Todo mundo ficou empolgado, todo mundo ficou feliz. Mas quem ouve agora, quem aqui lembra do Amazon Fire? Provavelmente poucas pessoas. Foi um erro? Foi um erro. Mas Jeff Bezos e a Amazon aprendeu muito com isso. Tanto aprendeu que a tecnologia atrás do Amazon Fire foi utilizada na Alexa. Então teve um aprendizado. É errar, mas aprender muito com isso. Ou seja, a frase que eu gosto muito, né? Aceita o fracasso como parte do processo. Mantenha essa experimentação e interação de ideias até encontrar ajuste de mercado. Ou se não, né, erre com frequência para acertar mais cedo. É isso que precisa trazer. Agora, né, toma cuidado. Não estou falando, por exemplo, de errar com um avião lá no ar. Não é isso que eu estou falando, né? A gente não está lidando com vidas de pessoas. O que eu quero é que vocês errem dentro de um local, dentro de um processo em que pode errar, que não lida, por exemplo, com a vida de pessoas. Não é para errar, né? Como todo mundo sabe aí, Itaú teve aquele problema das contas, todo mundo ficou desesperado porque saiu dinheiro ali da conta. Não é para errar ali, mas erre em outro processo, em que pode errar. Exemplo aqui. Não sei, aqui é o momento que a gente entrega a idade, né? Sempre falo isso. O japonês é bom que a gente não entrega a idade, mas eu já cheguei no meu Zenta, né? Para quem não sabe, do Zenta é o 40, depois 50, 60, depois a gente não sai mais do Zenta. Eu já tenho meus Zentinhas aqui. Challenger, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no documentário lá da Netflix, mas foi um modelo espacial que explodiu logo depois do lançamento. Para mim foi muito marcante porque eu lembro daquele momento, fui no memorial lá da NASA alguns anos depois.
Então, eu lembro muito bem. Mas assim, era o momento de errar? Não, não era o momento de errar, porque a gente estava lidando com vidas de pessoas. É um ônibus espacial que tinha gente ali dentro, e o filme mostra isso, né? São erros que poderiam ser evitados, mas explodiu ali. Diferentemente de um SpaceX do Elon Musk, que ele testou muito o SpaceX, explodiu várias vezes, mas sempre ele ficou muito feliz, porque era um momento de errar. Porque ele tinha dados ali que ele viu que errou, mas ele estava aprendendo e não foi à toa que foi lançado Inspiration 4 e também tem um documentário lá na Netflix para vocês assistirem. É esse tipo de erro que a gente quer. Utilizem os dados, mas aprenda com isso. Seja com o Open Banking, seja com o Open Finance, seja com o Open Insurance, que é para seguros. Testem bastante, mas tragam essa visão para o usuário e que entregue valor para ele. E essa falha, para a gente finalizar aqui minha última frase, né? Tem uma frase super legal. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Em português aqui, para ficar um pouquinho mais claro, né? Se você falhar, nunca desista, porque fail, né, ou falha em português, significa primeira tentativa em aprender. É isso que a gente tem que pensar quando a gente for testar. Nada melhor do que com dados a gente testar para a gente encontrar a melhor solução, mas que a melhor solução tenha essa experiência bacana para o cliente. Utilizem e cruzem esses dados no final. Não utilizem só o Open Banking. Utilizem, como eu falei para vocês, o Open Insurance, Open Agro, que eu comentei com vocês, Open Banking, Open Energy, Open Streaming, Open Health, que é discutível aqui, não sei quem trabalha aqui no mercado de saúde, porque é discutível porque a gente está falando lidando com dados de pessoas, é mais sigiloso e pode dar algum problema do que o Open Bank, né? Porque a gente está falando dados de pessoas, de saúde da pessoa. Então é um pouquinho mais difícil para a gente conseguir trabalhar. Mas, de repente, se realmente existir uma solução que tenha o Open Health, cruza o Open Health com o Open Banking, cruza com o Open Energy, traga essa experiência para a pessoa. O Open Delivery, o Open etc., o que é criado aí, o Open Everything. Eu sempre conto a história, né, de uma amiga minha que tá um post lá do LinkedIn mesmo, ela colocou ali, falou assim, poxa, hoje, o que eu faço? Para ir numa farmácia e para ganhar desconto, eu preciso lembrar qual que é meu CPF, preciso lembrar qual que é a minha carteirinha, e aí eu pego um desconto, depois eu vou para um posto, e para o posto eu conseguir, principalmente agora, né, com gasolina bem alta, eu preciso, para ganhar um desconto, eu preciso baixar o aplicativo, e aí eu preciso me cadastrar, eu gasto um tempo, eu vou para um prédio, eu preciso me cadastrar, colocar o meu rosto. A experiência está ruim hoje em dia. Porque cada um está pensando dentro da sua casinha, né? É o banco pensando ali, o hospital pensando, o posto pensando, o varejo pensando. Pensem isso como um todo. É sim a experiência do cliente, mas não é a experiência do cliente só dentro da loja, mas é como um todo. E nada melhor do que a gente utilizar o Open Everything. Agradeço, gente. Acho que eu consegui fazer bem em cima. Fica aqui os meus contatos. Meu LinkedIn, Aleu Errara. Podem me conectar. E eu adoro conversar, adoro estar ali junto com as pessoas. E a frase que eu sempre falo, eu estou aqui dentro do TDC com um agradecimento por tudo, que eu sempre fiz aqui dentro. Muito aprendizado, que a gente chama no mercado que é o give back. Mas eu sempre falo isso, né? Não é só pelo give back, mas é pelo give first. A gente não precisa esperar alguém fazer alguma coisa para a gente devolver. A gente pode sim dar o primeiro passo, que é o give first. Então eu adoro compartilhar, estou aqui exatamente para compartilhar as minhas experiências e por isso se conectem ou conectem comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigado, gente.